Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Linhas de Chegada. Hoje aqui num lugar incrível que a gente está em Nova Petrópolis, no estúdio da Jovem Pan, na Rua Coberta, dia lindo de sol de um sábado, aqui com Paulo Sartori, já vou apresentar ele, mas queria dar essas boas-vindas para vocês. Então vocês já sabem, podem olhar pelo YouTube, no Jovem Pan Porto Alegre, pelo Spotify no Linhas de Chegada, então curtam, comentem, compartilhem. Paulo Sartori, sócio fundador da Essenza Design, está aqui hoje. Quero te agradecer demais pela tua presença. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Fábio. Fiquei surpreso pelo convite, como a gente já acabou falando, né? Mas é um prazer mesmo, depois de ter assistido diversos episódios, ver os grandes nomes que já passaram por esse... É só mais um, Paulo. Não vem com essa. E é um prazer grande mesmo poder estar aqui compartilhando um pouco da minha história, da história da Essenza. Enfim, eu acho que a gente vai ter um papo bacana aí. Eu tenho certeza que a gente vai ter. Então assim, pessoal, o Linhas de Chegada a gente fala do final. Então nós vamos começar aqui, Paulo, falando do tiro de largada. Conta aí pra gente como é que começou a Essenza, o Paulo. Vamos começar por aí essa trajetória pra gente chegar lá no final depois. Eu vou começar, então vou começar direto pela empresa. Depois eu acho que a gente pode voltar atrás e falar falar um pouco do Paulo, porque tem outras questões assim relacionadas à arte que eu acho que são interessantes, que também foi um processo bacana que aconteceu na minha vida, né? Legal. A empresa ela surge o ponto de partida, digamos, quando eu e mais 2 sócios trabalhávamos numa outra empresa e naquela época a empresa estava reduzindo custos e tal. Eu era o responsável pelo desenvolvimento de produtos da empresa. Quantos anos tu tinha ali, Paulo? Eu tinha, vamos fazer as contas ali. Bom, não vamos entregar a idade, mas... eu comecei em 94, eu tenho uma trajetória longa aí na indústria moveleira, né? Mas o ano era mais ou menos ali, ano 2000, por aí, 99. A empresa decidiu fazer o que algumas empresas estão fazendo hoje, que é a pejotização, né? Transformar os funcionários ou numa PJ ou num MEI, né? Então eles nos demitiram para recontratar ali para recontratar como pequenas empresas que forneciam serviços para eles, né? Então eu era da área do desenvolvimento de produtos, engenharia, acompanhei toda a criação do setor de engenharia dentro dessa indústria. Legal. Né? O meu sócio atual, que permanece na sociedade, ele trabalhava tinha já passado pela parte de compras, trabalhava na parte de produção, gerente de produção e tal. Se complementavam as experiências. E tinha o comercial, que era o gerente comercial. Tá bem. Então o sócio que permanece comigo hoje, o Adriano, ele chegou para mim e ele disse, cara, vamos montar uma indústria, uma empresa nossa, né? Porque a gente chegou num ponto onde a gente percebeu assim, se acima de mim só tem o dono da empresa... Pra onde é que eu vou depois, né? Onde é que eu vou depois, né? E aí a gente já sentiu que poderia ser o momento de alçar um voo solo, digamos assim, né? Mas como fazer isso sem dinheiro? Porque nós todos viemos de família bastante humilde. Antônio Prado, né? Interior. A cidade de Antônio Prado, né? Nós não tínhamos dinheiro. Falando bem francamente, era mais para viver no dia a dia. O que nós tínhamos de dinheiro na época era praticamente o fundo de garantia que a gente tinha recebido quando a gente foi demitido dessa empresa, né? E aí... sabe, um parênteses, mas tem muita gente que começa negócio exatamente nesse momento. Porque na verdade a gente dá aquele... É isso aí. O que eu vou fazer agora? Não tem escolha, vamos embora. Não tem escolha, vamos embora, é isso aí. Então, o que aconteceu? Nós pensamos, cara, como é que eu vou montar uma indústria de móveis, que era o nosso objetivo já, a gente já tinha meio traçado que seria uma indústria de móveis focada no segmento de alta decoração, que é que a gente mantém o nosso DNA até hoje. A gente fornece
ambientes de estar, jantar e dormir, umas peças soltas, assim, cama, mesa de cabeceira, mesa de jantar, cadeira, poltrona. Legal. A gente começou com um mix um pouco mais focado no living, né, no estar, e foi evoluindo o mix até hoje. E aí, como é que nós vamos fazer? Aí nós pensamos assim, pô, tem um conceito na época que era bastante trabalhado na Europa, que era o conceito da terceirização. Né? Nós fizemos o quê? Eu desenvolvo o produto, o meu sócio que tem experiência em compras vai contactar os fornecedores, Perfeito. A gente compra os componentes, todos eles acabados, e nós vamos virar uma montadora. Perfeito. Aí a gente não tinha investimento em maquinário. Sede, maquinário, nada, né? Que é o que é pesado muitas vezes para começar uma indústria. A nossa primeira sede foi uma sala de 100 metros quadrados, 120 metros quadrados, que era embaixo da casa onde meu sócio... Como os americanos, né? Que começam na garagem. Mais ou menos isso. Não era na garagem, mas era numa sala comercial, né? Legal. E aí o que a gente fazia? A gente teve um processo de transição, onde nós... o primeiro a sair foi o Adriano, né? Depois o Cassiano, que já saiu da sociedade, e depois eu. Então, nesse processo, nesse período ali, o que a gente fazia? Pô, a gente fazia... Cara, é demais olhar para trás, assim. A gente fazia o quê? Eu desenhava os produtos, o meu sócio Adriano, então, comprava os componentes, e nós nos reuníamos à noite para montar os produtos, porque a gente montava a mesinha de centro, já montava, botava na caixa, etiquetava e tal, e no dia seguinte meu sócio faturava, depois o irmão dele foi trabalhar com ele para ajudar a faturar. Caramba. E despachava o produto via as transportadoras que a gente já conhecia. Sim. Então depois aí meu sócio, que não está mais na sociedade, ele foi para a operação para começar a contratar representante comercial, para poder viajar, fazer algumas coisas assim. E assim a coisa começou. Nós passamos, acho que uns 2 anos, mais ou menos, nesse processo, só que daí a gente começou a perceber o quê? Começou a perceber que alguns desses processos nos limitavam ou até era um motivo de custo desnecessário. Ou, por exemplo, assim, eu comprava... eu era quase o Henry Ford, né? Pode comprar todas as cores desde que seja preto, né? A gente tinha, por exemplo, a lâmina de embuia, laca branca, preta e vermelha. Era isso aí. Sim. Porque a gente comprava os componentes, estocava eles e era um Kanban. Aí ia lá, pegava a peça, montava, acabou isso aqui, vai. Só que nesse processo, a transporte, o fornecedor era de São Marcos, aí mandava as peças pra gente, chegava arriscado, faz o quê? Manda de volta, porque a gente não tem nenhuma cabine de pintura, nada. Mas a gente foi levando assim. Aí, até que a gente conseguiu andar com o nosso caixinha lá de início, né? Um detalhe que esqueci de comentar, que quando está começando, às vezes não, acho que a grande maioria das pessoas tem aquela coisa assim, eu quero fazer, mas também tem aquela pitada de insegurança, né? Pitada eu diria que é pouco, né? Acho que é grande demais essa pitada. E aí, como a gente sabia também que a gente não tinha dinheiro, a gente, os nossos patrões vieram com uma proposta, a gente entra com 25% também. Olha só, que eles já também entenderam que se vocês crescessem, podia pegar o mercado deles. Né? Exato, né? Não que ia pegar o mercado dele porque era diferente, mas meio que assim, aquele cara que já tem estrada, viu, opa, esses caras são bons. Esses caras são bons. Aí, eu digo que foi justamente isso, aquela questão da insegurança, da imaturidade. Nós pensamos assim, pô, mas se os caras vierem para a operação, se a gente precisar de um financiamento bancário, tem os caras que tem um aval ali, né? Eles tinham contato na época forte, trabalhavam forte com a Tokstok, disse, pô, talvez o cara abra mercado para nós. Aí a gente aceitou a entrada deles, né? E a coisa foi indo. Então, na verdade... Mas era mais como investidor ou era mais assim, participava mesmo das decisões? Era para ser um investidor com meio que essa condição, não da questão financeira, né? Tá bem. Eles entraram com 7 mil lá também, né? Mas com essa perspectiva de que o cara que era o comercial
dessa outra empresa, quando ele também poderia fazer o trabalho para outra. Conectar a gente a Tokstok, não sei o que e tal, né? Aí a coisa foi andando. Nós participamos, uns 2 ou 3 anos depois, participamos da nossa primeira feira, o Salão do Móvel de Gramado. Legal. Um standzinho de 50 metros quadrados, contratamos uma arquiteta lá de Antônio Prado, fez o stand, ficou bacana e tal. Eu dei o meu pitaco lá na ambientação, meu olhar de designer, tinha algumas coisas diferentes, umas peças penduradas e tal. E, cara, a gente vendeu muito naquela feira. Caramba. Muito. Para cliente final, era o... Não, era para lojista mesmo. O nosso foco, que é até hoje. Só lojistas. É lojista multimarca, né? E a gente vendeu muito, cara. Que legal. E aí, maravilha, faceiro, sorriso no rosto, aí volta para casa. Tem que entregar tudo agora. De onde é que vai sair o dinheiro para comprar matéria-prima para entregar toda essa coisa aí, né? Aí pensa daqui, pensa dali. Minha família não tinha condições. A dos meus 2 sócios, então, também não tinha muita condição, mas tinha a tia que sabia que tinha um dinheirinho guardado lá. Ô tia, vou te rentabilizar um pouquinho mais que o banco, velho. Empresta aí que a gente vai tá precisando, né? E foi indo assim, cara, e escalou ali, pagou a conta da tia e foi evoluindo. Desse período já a gente estava já vendo que o negócio já estava crescendo e aquela salinha já não funcionava mais. Nós buscamos o apoio da prefeitura lá de IP para um auxílio, um auxílio aluguel e tal. Conseguimos um pavilhão de 1.000 metros. Opa, então fomos para esse pavilhão de 1.000 metros. Mas aí a ideia já era ter a sua própria maquinário, indústria, tudo? Já estava indo para esse lado? Indo para esse lado, porque a gente fez o que? A gente foi para esse novo espaço. A princípio tinha o quê? Continuava com uma grande área de armazenamento, continuava com o processo de terceirização. Perfeito. Mas já tinha comprado, por exemplo, uma furadeira, a linha de pintura, uma cabine de pintura e uma cabine de secagem de peças, que daí a gente já começou a comprar peça no osso, como a gente diz, sem acabamento, e a gente dava o acabamento que queria. Então, se o cara queria verde, a gente pintava de verde, coisa que antes a gente não conseguia fazer, né? E a coisa foi indo, foi escalando, a gente foi para segunda-feira também, sucesso. Cara, a gente tem assim, se a gente for pegar todo o nosso período, com exceção os períodos de crise, que foi crise para todo mundo, assim... Sim, porque aí tu não tá sozinho nessa, né? Tá todo mundo na mesma. Os percentuais de crescimento de ano a ano eram, assim, absurdos, né? Comparado com o mercado normal, que já estava estabelecido, ou outras empresas que estavam vindo, né? Então a gente foi levando até que conseguiu ali, né? Começamos já naquela época a exportar. Opa, legal. Que começaram para que países ali, né? Na época eu acho que foi Chile, alguma coisa assim. Mais próximo aqui mesmo. Era pouca coisa, assim, né? Chegou o momento lá em 2007, 2008, então a gente tava com 6, 7 anos de empresa, né? Cara, quando a gente mudou para o pavilhão de 1.000 metros, disse, putz, agora aqui, 10 anos, a gente tem lugar, né? Sim. Aí passou 3 anos e disse, cara, não cabe mais aqui. E na época vagou um pavilhão em Antônio Prado, tinha uma área de 10.000 metros quadrados, mas o pavilhão era de 2.000 metros, já era o dobro do que a gente tinha. Tinha um galpão puxadinho, digamos assim. Precisava de alguns ajustes e aí eu disse, vamos pegar e vamos para cima, né? Importante, desde aquela época lá, todo esse processo inicial, fora esses empréstimos da tia ali, o resto foi tudo com geração de caixa. A gente nunca acessou banco, né? Aí quando a gente comprou... Ou seja, leva mais tempo, mas tu também dorme melhor de noite, né? Então, a gente sempre teve isso. Eu acho essa questão da geração de caixa para poder fazer o que precisa ser feito, para dar um novo passo, a gente sempre teve isso. Aí eu não sei também, eu disse, muitas pessoas falam disso, né? Quando tu vendo, vamos dizer assim, vendo nada,
parece que tu quer ter a coisa mais no controle, ali tu não é aquele cara lá, eu vou pegar o apoio de um fundo, vou fazer não sei o que, não, é mais controlada a coisa ali, né? Então, o financiamento que a gente ia fazer na época a gente tinha pedido um financiamento para o Banco do Brasil para a reforma do escritório, acho que era uma área ali dessa nova sede que a gente adquiriu, né? E para comprar uma cabine de pintura. No final das contas, demorou para o processo rolar. Já tinha dinheiro em caixa, já tinha pago a conta e a gente foi indo e aí usou na época, eu acho que foi 80 mil reais para a questão de uma cabine de pintura, alguma coisa assim, né? Que legal. Segue mais um período aí ainda no processo de terceirização, né? Só que daí a gente começou a esbarrar assim, o fornecedor que fornecia parte de marcenaria, por exemplo, para a gente, já não dava mais conta. Aí a gente, cara, a gente chegou num ponto onde... são os problemas do crescimento, né? Tu vai identificando com o tempo os gargalos e vai resolvendo. Exato. Ou a gente assume que a gente vai ser uma indústria agora, que a gente está começando a ter caixa para poder se bancar, ou a gente não cresce mais. E aí, como a gente já estava naquela área lá, foi indo, aí começamos a comprar uma primeira seccionadora, que é máquina de corte, compramos centro de usinagem, e foi indo, até que chegou num ponto e disse, cara, a gente virou indústria. Né? E essa indústria aí, ela que começou desse jeito, que chegou nesse estágio aí, hoje é uma indústria com 255 funcionários, envolvendo a parte de produção, parte de administrativa ali, né? Nós estamos numa área de mais de 20 mil metros quadrados de área construída. 20 mil metros, cara. De uma sala de 100 metros quadrados. Em expansão ainda, né? E hoje nós vendemos, atuamos em todo o território nacional, atendemos os principais lojistas da linha de alta decoração do Brasil. Que legal. E atendemos mais de 20 países. Caramba, hein? Agora, tu tinha essa visão lá no início, quando tu começou, que tu queria ser essa indústria, que tu queria chegar nesse patamar? Ou é uma jornada que vai, aos poucos, abrindo novos caminhos para enxergar isso? Na verdade, lá no início, nós começamos, talvez não tinha essa percepção, mas a gente tinha digamos assim, o desejo e o objetivo que estava... a gente não chegou a fazer planejamento estratégico lá no início, mas os primeiros planejamentos estratégicos que a gente fez anos depois, eu lembro que estava lá e que continua até hoje, né, que a gente queria... estar entre as maiores empresas... Ou seja, era a visão e aí o resto vai construindo depois. A nossa marca tinha que ser uma das maiores e mais de maior relevância, digamos assim, no mercado de alta decoração no segmento de multimarcas, né? Porque a gente não tem loja exclusiva, não tem nem intenção de ir para esse lado aí, né? E a coisa... Como é importante a visão, né? Porque eu acho que isso que muitas vezes falta no empreendedor é ter essa visão. O como, bom, é isso. Preciso de uma sala hoje de 100 metros. Não preciso o pavilhão de 20 mil metros hoje. Né? Isso é muito interessante, porque o que acontece? Nós já conversamos, eu e o meu sócio. Eu falo meu sócio porque nesse caminho, os outros sócios que começaram com a gente, teve... um deles, que era o comercial, ele acabou pedindo para sair da sociedade uns 7, 8 anos atrás. Agora eu sou meio ruim para a data, principalmente depois da pandemia, né? Que parou um ano, tu não sabe se conta, se não conta. São 5 anos que a gente não sabe o que aconteceu. Então aí, mas mais ou menos aí uns 7, 8 anos. E antes disso, os outros sócios a gente acabou meio que convidando a se retirar. Porque também faz parte do processo. Às vezes porque início, na verdade depois... o que acontece? Tiveram algumas questões assim que eu acho que não, até nem vem ao caso, porque foram algumas questões que envolveram coisas pessoais, né? Mas o que eu posso dizer assim, o que a gente esperava, por exemplo, que eles fossem ajudar naquela questão que eu falei inicialmente, de nos colocar na Tokstok, não sei o que, até vinha a coisa, mas tipo, parecia que tinha sempre um filtro, assim, tipo, recebi 10 projetos,
eu pego o melhor para mim e o que eu não consigo fazer eu passo para eles, né? Se a intenção era essa ou não era, não sei. Mas enfim, as coisas foram. Um dos sócios acabou saindo de uma forma até um pouco mais ríspida, assim, né? Os outros, então, o que aconteceu? Essa indústria que era a nossa sócia, então, passou mais uns 2 anos, eu acho, a gente começou a perceber que eles começaram a vir muito para o nosso mercado, coisa que antes era bem distinta. Então a gente chamou os outros 2 sócios que tinham participação os nossos ex-patrões lá, né? E a gente chegou para eles e disse, cara, tá começando a colidir aqui a coisa, não tá dando. Tipo, a gente vem aqui, apresenta para vocês números, apresenta estratégias e tal, e parece que tá munindo de informação para criar um concorrente, né? E eles entenderam, a gente fez um acordo financeiro e encerrou ali também. Encerrou, né? Aí agora eu lembrei, né, uma coisa também, né, de que da participação da família, né? Sim, porque acaba sendo familiar muitas vezes. Um não, mas até não família mesmo, esposa, a influência que a pessoa que está do teu lado ela tem na tomada de decisões muitas vezes, né? Porque tu tá lá quebrando cabeça sozinho ou junto com os seus sócios e aí tu diz, tá, eu acho que o caminho é esse, né? Então a gente teve uma situação com o primeiro sócio que saiu, né? Esse da questão mais pessoal, que o cara, nós fizemos um acordo com ele, era para ser cumprido tipo em 30 dias e o cara voltou e diz pra gente assim, não, aquilo lá que a gente acordou não serve mais. Não serve mais, ou é tanto ou não. E aí os meus 2 sócios disseram assim, aí saiu da reunião, nos reunimos nós 3, aí, cara, imagina, 25% dividido por 3, eles tinham lá 8 e alguma coisa por cento, vai dar tanto. Aí a minha esposa foi para casa almoçar e eu contei para ela e ela me disse, cara, não façam isso, porque se isso acontecer uma vez, vai acontecer de novo. Ela disse, não sei onde é que vocês vão achar dinheiro se vocês não têm, mas ele vai ficar bem e vocês vão ficar com problema. Exato, né? Aí eu lembrei agora que eu assisti o podcast do Tinga, né? Que ele fala que ele fala da questão do convite, né? Diz que tu não é obrigado aí, né? Que às vezes tu não quer, mas tu vai para não se indispor com o outro, tu vai, daí o outro fica bem e tu fica mal. Então mais ou menos é nessa. Foi nessa linha. A gente não quer desagradar, né? A gente não quer ficar mal. E aí eu conversei com ela e tal, cheguei de tarde, chamei os outros 2 sócios e disse, cara, ó, a Nádia disse isso aqui, ó. Eu não sei, eu tô com ela, eu acho que faz todo sentido. E a gente chamou o cara de volta e disse, tá, tu quer isso aqui? Tá assim, ó, nós vamos te pagar assim, 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 assim. E foi. São coisas que acontecem na sociedade, né? E não digo nem infelizmente, porque às vezes é o processo natural mesmo, né? Tem gente que aporta por um momento, depois não, e aí quem sai acha que tem que ganhar mais, quem fica acha que tem que pagar menos, e esse é o jogo mesmo, né? É o jogo, é a questão da negociação. Sempre tem, certo ou errado, acho que não cabe discutir muito isso, mas enfim, hoje nós somos em 2 sócios, então o Adriano, que é o acelerado da dupla, né? Pô, mas se eu já tô te vendo acelerado, imagino que é ele, então. Não, ele é ligado na tomada, né? Ele é muito acelerado, a maioria das ideias vem dele, assim. Sim. Eu, como designer também, eu foco muito também na questão do desenvolvimento de produtos. Agora estou buscando um pouco mais da questão de me voltar, digamos assim, para a operação, pensar mais estrategicamente. Vou fazer gestão estratégica do G4 agora, aí depois da Páscoa. Isso que eu queria entender, né? Como é que tu começou lá atrás, né? E até fazendo um paralelo que eu acho que é interessante, muitas vezes a gente olha, né? Pô, empresa de sucesso, a gente acaba muitas vezes criando um imaginário, o cara teve facilidade, isso, aquilo, mas pô, tu começou numa sala de 100 metros, né? E muitas vezes as pessoas não começam um negócio porque estão olhando, tá, mas como é que eu vou ter uma indústria de 20 metros? De 20 mil metros, né?
Tá, mas peraí, tu não começou nem sem ainda, né? Então, cara, dá o primeiro passo, né? E é muito legal ver isso. Só que eu queria também te perguntar como é que Paulo foi se preparando ao longo do tempo, né? Porque não conhecia, né? Era empregado de uma empresa, agora se torna dono, tem que gerir pessoas, tem que gerir negócio, tem que pagar conta. É diferente, né? Mas como é que foi crescendo assim nessa jornada? Na verdade, essa questão ali é uma coisa que a gente tem trabalhado até hoje, assim, porque como a gente cresceu por muitos anos de uma forma muito rápida, eu sempre digo que a gente meio que foi atropelado pelo crescimento, né? Legal. Então a gente está com uma indústria hoje que a gente está precisando profissionalizar ela no sentido de dizer assim, ó, tira um pouco de peso das costas do sócio, transfere para a gestão. Delegar, né? Esse é o desafio grande. Para a gente poder olhar para outras oportunidades, né? Então... Tem um livro que fala que é O Poder de Delegar, que eu li, que é rápido, simples, tu lê, é óbvio, mas a gente não faz. Esse livro, quando eu li, foi um tapa na minha cara. Eu falei, gente, poder de delegar, como é que eu vou crescer minha empresa se eu não delegar? E aí, então, por exemplo, eu não tinha essa visão assim de onde que ia chegar, como que ia fazer. Tem um detalhe que eu não citei, que não é da empresa, é meu particular, né? Eu não tenho formação acadêmica, porque na época... Empreendedor raiz mesmo, né? Porque na época eu trabalhava, eu não tinha condições de sair para estudar. Caxias do Sul sequer tinha curso de arquitetura, que era o ramo ali que eu mais é industrial lá. Eu cheguei a fazer vestibular, entrei, cursei uns 2 anos de matemática. Olha só. Pô. E aí depois... Ainda bem que tu não te formou então, porque pô, tu tá aí entregando tanta coisa linda, né, pessoal? E aí depois eu comecei a fazer o quê? Dentro dessa indústria, eu devo muito a essa indústria onde a gente começou, porque eu comecei como acompanhei o desenvolvimento do setor de engenharia, então eu tive muita oportunidade de cursos na área técnica, para formação desse setor. Acompanhei muitos designers que eram contratados. Na época, na nossa região não se falava em design. Design era o polo de design era Curitiba. Praticamente tudo, apesar de ter uma indústria muito pujante na moveleira, na Serra Gaúcha desde sempre, o designer vinha tudo de fora. Sim. Os caras vinham de Curitiba. Que nem pensava, que era mais executável. Exato. O pessoal vinha de Curitiba com os projetos e tal, aí a gente acompanhava o desenvolvimento, e foi assim que eu acabei crescendo nessa área e decidindo ir para o design, né? Então, e as coisas foram crescendo e eu fui meio que aproveitando os cursos de curta duração. Que é o que se fala muito hoje, né? Pô, tu vai faculdade fazer 5 anos e aí, né? Na verdade, assim, hoje eu durante todo esse período da minha vida pessoal e profissional, eu não senti falta. Porque, por exemplo, eu acessei alguns cursos, por exemplo, era uma extensão em design de produto da Universidade de Caxias do Sul, que ela servia como pós-graduação e como extensão também. Então eu consegui acessar sem ter o curso de graduação. Eu percebi que a minha prática ela me entregou muito mais do que o curso. Sempre vai fazer isso. Só que daí o que acontece? Hoje, há alguns anos já, mas agora especificamente, no momento que eu estou de vida, de querer buscar conhecimento e tal, eu estou sentindo falta do canudo, do diploma, para poder acessar alguns cursos. Por exemplo, vou fazer agora um pré-MBA da Exame em Inteligência Artificial, só que eu vou fazer só o pré, só as 4 aulas iniciais, porque a MBA eu preciso do diploma. Seria do diploma, entendi. Um curso no IE, no Instituto Europeu de Design, né? Em São Paulo. Também pede o certificado. Então eu tô até cogitando a possibilidade de voltar, de fazer alguma coisa. Mas que também seria legal, o aprendizado, enfim, tudo que vai ter ali, né? Talvez eu não tenha tanto tempo para poder me dedicar a isso, mas hoje também
Mas é pelo diploma, não é pelo conhecimento, Exato, porque isso tudo tu já tem. E não é alguma coisa assim que, obviamente, se eu for fazer alguma coisa, eu vou buscar alguma coisa na minha área para poder que o pouco que eu assimilar sempre vai somar, né? Mas mais para poder me abrir essas portas legal, aí, digamos. Legal. É um caminho, né? Tem que ir seguindo, trilhando, enfim, jovem ainda, né? Então tem coisa boa aí pela frente. E esse caminho pela busca, né, de conhecimento também, independente de onde seja, eu acho que é incrível. E muito se fala hoje, né, dos jovens, porque não sabem o que querem, estão meio perdidos e tal. Só que olha tudo que tu fez no momento de escassez de conteúdo, né? Que tu só podia ir numa universidade ou num curso, numa escola técnica. E hoje tu abre o YouTube e tu simplesmente encontra tudo que tu quer. Tem curso pra tudo, tem técnica pra tudo. Eu várias vezes conserto coisa em casa lá, sei lá, máquina de lavar roupa, o que aconteceu? Cara, eu entro ali, vejo no YouTube um vídeo e eu resolvo o problema. Compro uma peça que faltou, queimou. E hoje, né, que tem tanto conteúdo, tanto acesso, a gente vai vendo as gerações, no meu olhar, parece que retrocedendo, né, quando deveriam estar avançando. Mas é uma questão, imagino que também, falo dos jovens, porque tu deve passar um pouco desse desafio que é a indústria que vive, né, de pessoas querendo entrar, e ao mesmo tempo ainda numa região, né, no interior, que acaba não tendo tanta gente ao redor, né, para poder trabalhar. É um desafio diário aí essa questão, Sim. Porque a questão da mão de obra, a gente tem uma escassez, porque a gente tem apesar de ser pequena, tem um número significativo de indústrias de imóveis, tem... Tu compete com o vizinho do lado ali, né? Tem gente, teve períodos, não sei agora como é que tá, mas, por exemplo, que a Marco Polo de Caxias do Sul mandava ônibus lá no Antônio Prado buscar pessoal. E aí o cara, vou trabalhar na Essenza ou vou trabalhar na Marco Polo? Não, vou trabalhar na Marco Polo, acordo mais cedo. Aí tu tem que te reinventar para ele querer ficar na tua empresa. Né? Exato. E esse é um desafio grande. Agora a gente está começando com uma consultoria na próxima semana, justamente focada nessa questão de pessoas. Que legal. E a gente estava falando primeiro também que eu estou com uma ideia aí de formar a Essenza Lab, que seria, ou Universidade Essenza, alguma coisa assim, focada em cursos de curta duração, Perfeito. quase que workshops, assim, focado daí tanto na parte dos nossos funcionários, nossos colaboradores, quanto na comunidade também, para oferecer alguma coisa para a comunidade. Então são, assim, eu tô com a cabeça... Na verdade é legal, porque tu tá trabalhando hoje de uma forma que talvez aquilo no passado, que tu não teve talvez a oportunidade na hora de estudar e tal, tu tá trazendo para as pessoas que estão ao teu redor, né? Então acho que empreender, e é isso que eu tô vendo, né, no teu empreender, que é bonito, que é, pô, não é só o meu negócio, né? São as pessoas que estão ao meu redor, o meu entorno, e eu acho muito bonito quando eu vejo um empreendedor fazer isso, né? Porque eu não cresço sozinho, né? Eu não consigo crescer sozinho. Eu preciso dessas 200 pessoas hoje aqui. E se eles estão bem felizes, né, a minha empresa cresce. Como é que eu proporciono isso para eles? Então, acho que é isso que tu está trazendo, né? É nesse sentido. E eu como pessoa, assim, eu sempre tive muito essa questão de compartilhar. Eu acho que eu herdei isso do meu pai. Meu pai é aquele cara que dizia assim, se pedir as calças para ele, ele te dá as calças. Faleceu há 3 anos ali praticamente, né? Nos deixou, mas me deixou esse ensinamento, né? Então, o que acontece? Por exemplo, uma coisa que eu comentei contigo com relação à minha paixão pela arte também, né? É um exemplo que vai bastante de encontro com essa questão do querer compartilhar. Eu comecei, é uma história bacana também. Eu comecei quando eu tinha, na minha adolescência, a minha irmã tinha não tinha 15 anos, eu acho. A minha irmã era, na época chamava estafeta, né? Era estagiária do Banco do Brasil. Tá. Né? Aí ela me disse, vou te pagar algum curso, alguma coisa. Na época todo mundo queria fazer escolinha de futebol, né? Sim. Aí eu disse, vamos para escolinha de futebol, né? Entrei para a escolinha lá, cara, não durei 3 meses, eu acho. Disse, cara, isso aí não é futebol, não é para mim. Aí tinha uma professora, uma artista plástica que dava aula para crianças, para jovens, assim. Eu disse, vamos cancelar aqui e me paga olha só, aquilo ali, né? Ali que te chamou a atenção. E aí eu comecei, comecei a desenhar, pintar. Cheguei na época a vender alguns quadrinhos, pinturas que
que eu fiz, né? Na época eu trabalhava, teve um período, eu trabalhei já quando tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu comecei. Mas não fala alto, né? Hoje não pode falar alto, com 13 anos não dá para trabalhar. Já dava confusão, né? Eu comecei numa indústria que fazia esquadrias de madeira. Depois eu fui para uma fábrica de brinquedos também na parte de madeira. Lavei carro em loja de revenda de veículos. Aí depois eu fui para um escritório como office boy, né? Que inclusive é do pai do Marco Antônio, do Iodo, perfeito. Floriano Fortuna, que hoje, cara, eu tenho mega empreendedor também. Eu tenho um relacionamento com eles incrível, assim, é um cara que me ensinou muito. E aí nesse período, daí eu estava fazendo o curso de pintura. Né? Fazia o curso de pintura, ele me liberava na sexta de tarde para fazer o curso. E eu fiz ele e a Tereza acompanhavam, porque eu ia com a pastinha lá com o que eu estava desenvolvendo. Legal. Tinha duas obras que eu estava fazendo, que eram pinturas a óleo, umas orquídeas, não sei o que lá e tal. E aí, quando ficou pronto aquilo ali, né? A Tereza me disse: Ô Paulo, não quer vender? Eu disse, vender, né? Eles me deram, tipo assim, era mais que um salário, 2 salários, eu acho, pelas duas. Caramba! Eu, tipo, 2 meses, cara. E foi indo, só que isso aí, o que aconteceu? Eu fui, eles compraram Ali que talvez despertou essa coisa do teu olhar para isso. Né? E aí, passou um período, eu, em função da questão profissional, entrei nessa indústria ali, comecei a ter que desenvolver, focar nessa parte de desenvolvimento técnico e tal, deixei a arte de lado, mas sempre gostei muito. Né? Quando eu fui morar com a minha esposa, a gente foi para uma molduraria em Caxias do Sul e aí tinha um quadro lá. Eu disse, cara, mas olha quanto vale um quadro. Não, vamos comprar uns quadrinhos só para decorar. E foi. Mas aquilo lá sempre teve dentro de mim, né? Aí nós construímos a nossa casa, mudamos para ela e aquela casa, paredão branco assim, sabe? E o destino me colocou um dia estacionado em frente a uma galeria de arte de Caxias do Sul. Minha esposa saiu para fazer alguma coisa e eu não tive o que fazer, fiquei esperando ali e de repente eu olho para aquela vitrine e disse, vou entrar. Entrei, comecei a olhar algumas coisas, olhei uns artistas, tinha artistas locais, vi um artista que é de Paraty. Olhei lá, escolhi algumas coisas, isso aqui ficaria legal nas medidas escadas, isso aqui ficaria legal atrás da... Já foi planejando tudo. Já fui planejando, daqui ia colocar e tal. Aí a Nádia me liga, onde é que tu tá? Eu estou aqui na galeria, onde estacionei. A galeria? Tá fazendo aqui numa galeria. Os caras, vem pra cá. Vem pra cá, que tu vai descobrir o que eu tô fazendo, né? Aí, ela chegou lá, eu mostrei pra ela, disse, isso aqui vamos botar aqui, botar... Ela disse, Paulo, é muito dinheiro. Não era muito dinheiro, mas a gente recém tinha terminado de construir a casa e tal. Eu convenci ela a comprar. Normalmente é o contrário, né? A esposa que convenceu o marido, ali fui eu que tive que convencer ela. E aí o que aconteceu, cara? Quando eu entrei no carro, eles iam programar a entrega, né? Saímos da galeria, entrei no carro, eu peguei na mão dela e comecei a chorar, cara. Caramba, cara. Me deu tipo, me arrepio até hoje, cara. Me deu tipo um flashback, assim, da minha adolescência, dos cursos, do período, mais ou menos uns 20 anos quase ali que eu parei de... mais ou menos uns 20 anos foram. Que eu fiquei afastado das artes e tal. E aí comecei a me envolver... aconteceu naquela época um processo mais ou menos que nem eu te falei que está acontecendo agora comigo, essa questão de querer buscar mais conhecimento, de conexões e não sei o que. Na verdade, tu não estava comprando quadros, né? Tu estava te reconectando. E aí o que aconteceu? Eu não conhecia nada de arte. Eu peguei e comecei a querer conhecer mais, aí me envolvi com pessoas ali que compravam ali na galeria, bem local. Comecei a pesquisar, incentivei
com que a galeria proporcionasse cursos de curta duração para adquirir mais conhecimento, tipo, cursos de 30 dias sobre a fotografia na história da arte, o autorretrato na história da arte, não sei o que. Foi a paixão mesmo. A gente conseguiu com a coordenadora dos cursos de arte, a historiadora também, a Silvana Boni, da UX. Então a gente criou essas turminhas e ia fazendo, e aí eu comecei a olhar para fora, comecei a ir para Porto Alegre, encontrei a Marga da Bolsa de Arte, que me deu um apoio grande, e foi indo, cara, comecei a comprar livro, comecei a pegar, na época já tinha disponível internet, chegava ali, entrava e ficava pesquisando. Foi uma imersão assim incrível. Que legal. E a coleção foi crescendo, crescendo, crescendo. Me conectei com pessoas de São Paulo. Eu fui, essa coisa também é bastante interessante, né? Porque, pô, na minha ingenuidade, eu disse assim, eu mandava um e-mail para as galerias de São Paulo, dizendo assim, meu nome é Paulo Sartori, eu tenho uma empresa no Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, estou começando a pensar em colecionar e tal, mas ainda sem a pretensão de formar uma coleção, né? E aí eu disse, cara, ninguém me respondeu. Uma única galeria me respondeu, foi a Zipper Galeria, que hoje eu mantenho uma relação, uma conversa quase que diária com o Lucas. Que legal. Né, que também é um empreendedor, assim, nato, né? Que legal. Ele voa também. Foi quem te abriu as portas ali para entrar nisso. E aí eu cheguei a uma conclusão assim, eu disse, cara, se ninguém me responde e-mail, eu preciso ir lá e mostrar a minha cara. Comecei a ir para feira de arte, fazia loucura, assim, ó, loucura, todo mundo dizia que o cara é louco, né? Saía de Antônio Prado, de madrugada, chegava em Porto Alegre, pegava um voo, ia para São Paulo, chegava tipo 10 horas, ia para abertura de exposição, visitava galerias e tal, e pegava o voo das 7 da noite e voltava no mesmo dia. Meu Deus. Primeira feira que eu fiz foi a feira a SP Arte, que fez uma edição especial em Brasília. Saí no sábado de manhã, voltei no domingo de manhã. Passei o dia na feira conversando com as pessoas e tal. Cara, e a coisa foi tomando uma dimensão que culminou em 2022 com a exposição na minha coleção, que legal. A coleção Sartori, a arte contemporânea. Que legal. Ela estava relacionada aí com o Antônio Prado, né? O curador da exposição foi o Paulo Erkenhoff, que é um dos papas, digamos assim, foi co-curador para a Latinoamérica, né? No MoMA de Nova York, diretor do Museu de Arte do Rio de Janeiro, o MAR, do Museu Nacional de Belas Artes. O cara é pica, né? E aí fiz, cara, mas um envolvimento muito grande, assim, né? O convite para a exposição foi, vamos fazer uma exposiçãozinha ali da tua coleção, né? E aí eu tinha conversado com o Paulo também anteriormente, nessa questão das conexões, né? Quando o cara bate o olho e diz, né? Vai render, né? Eu me encontrei nos corredores da Arte Rio com o Paulo Erkenhoff, não conhecia ele, o Lucas Cimino me apresentou para ele, e aí... quando tu vai entrando, né? As conexões vão acontecendo. Cara, é incrível, porque daí eu disse assim para ele, de onde é que tu é? Eu disse, cara, sou de uma cidade que tu nunca ouviu falar. Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, 13 mil habitantes, e ele olha para mim e ele diz, cara, aí que tu se engana. Eu nunca estive em Antônio Prado, mas conheço Antônio Prado com uma palma da minha mão. Caramba! Isso como assim? Ele disse, Antônio Prado é patrimônio histórico e artístico nacional, né? Tombado pelo IFAM, maior acervo de arquitetura da imigração italiana em madeira do Brasil, né? Você imagina, ele das artes saberia certamente tudo. Ele, na época, na década de 80, ele trabalhava na Funarte e o projeto do tombamento de Antônio Prado passou pela mão dele. Então, literalmente, ele conhecia Antônio Prado com a palma da mão dele. E aí se estabeleceu uma conexão, e quando eles me convidaram para fazer essa exposição em Porto Alegre, eu disse, cara, se vocês vão me achar louco, mas o que vocês acham de convidar o Paulo Erkenhoff para curar a nossa exposição aí? Será que não é? Estamos dando um passo maior que a perna aí, né?
E aí, mas empreender isso aí, né? Vai. Mas, cara, eu vou tentar. Claro. Eu vou tentar. Escrevi pro Paulo. O Paulo é aquele cara assim, que ele responde quando ele quer. Às vezes tu escreve para ele hoje, ele responde daqui um mês, né? Mas... E aí um dia, eu nunca vou esquecer, eu tava chegando lá na minha sogra para almoçar, toco o telefone, Paulo Erkenhoff. Disse, ô Paulo, beleza? Não sei o quê. Ele disse, cara, vou fazer a tua exposição. Eu, choquei, quase caí de costas, né? Muito faceiro e tal. E aí a exposição era para acontecer. Aí olha só o bônus também, né? As coisas que acontecem ruins, como é, a males que vem para bem, né? A exposição era para acontecer em 2019. Paulo teve um problema de saúde e tal. E no começo de 2020 ele tinha uma grande exposição da Sandra Cinto, uma artista muito importante brasileira, que ia abrir no Itaú Cultural em São Paulo. Né? Aí ele me disse, pô, Paulo, em função dessa exposição eu não vou conseguir me dedicar ao quanto eu gostaria para a tua exposição. Vê que o pessoal do marketing não pode jogar para 2020. Aí conversei com o Dalcol, com o Francisco, né? E ele disse, não tem problema, joga para 2020. Aí 2020 veio a pandemia. 2021. A exposição que era para acontecer em 2019 acabou acontecendo em 2022. Tá bem. Então o que aconteceu? Ônus e bônus. O bônus, o que era para ser um contato de 6 meses, 1 ano no máximo, com o Papa das artes do Brasil, se prolongou por 3 anos. Então, cara, eu tive contato com o Paulo durante 3 anos. Eu aprendi com ele durante 3 anos. Né? Legal. Eu melhorei a minha coleção, né? E o bônus foi que todo mundo sabe, né? O quanto é que custava alguma coisa quanto é que era um dinheiro, como dizem, né? Antes da pandemia, antes da pandemia e depois da pandemia. Então eu tive que correr atrás depois de parcerias e tal para poder cobrir os custos, sim, botei dinheiro e tal, mas aconteceu. E a exposição que era para ser uma exposição pequena só na parte central do museu, acabou ocupando todo o primeiro andar do museu. Caramba. E a gente acabou tendo que construir parede para colocar. E hoje na época foram 200 e poucas obras expostas. E eu estou com uma coleção de mais de 400 obras. Estou organizando ela agora. Então, que legal. Mas eu comecei tudo isso em dizer assim que essa questão eu acho que que nem tu diz, né? Às vezes tu canaliza, eu sou muito disso, né? Canaliza muita energia numa coisa, às vezes eu disse que agora estou voltando para canalizar essa energia no conhecimento, nas conexões, e tem muita coisa assim que está acontecendo em 2025 assim que... E nesse caminho, né, Paulo, porque vou falar de sucesso porque eu acho que é uma coisa muito pessoal, né, mas poxa, quem já começou com toda a história que tu contou, da tua trajetória, incluindo a paixão, que eu acho que é muito legal tu conseguir também conciliar tudo isso. E a gente aqui caminhando para o fim, né? E é o podcast, né? Que é o Linhas de Chegada. O que é a tua linha de chegada aqui? Conta pra gente fazer esse fechamento aqui. Sinceramente... É só uma provocação que eu sei que não tem resposta, né? Mas eu quero saber... Aquela coisa... Não sei se eu tenho resposta, porque como eu te falei, a gana de conhecimento que baixou em mim, tipo, agora aqui nesse... Ou seja, na verdade, agora está começando uma nova jornada, né? Quase que uma nova jornada, né? Então, eu ainda não sei qual que vai ser a minha linha de chegada, mas eu sei que tem bastante coisa pela frente, né? Porque uma coisa que eu já ouvi muita gente falar e que eu concordo plenamente, né? É que quando tu tá num processo de crescimento, tu sempre pensa assim, eu quero chegar lá, né? Só que aí tu chega lá e não tem mais graça, né? Era só isso? Era só isso, né? Então eu acho que também vinculando a questão da exposição, do que aconteceu com o que está acontecendo agora, o que eu quero compartilhar na empresa, com a comunidade e tal, eu sempre disse, por exemplo, com relação à exposição, o ato de colecionar, eu acho que ele se torna muito mais prazeroso quando ele é compartilhado. Então, perfeito, esse compartilhamento é o que te dá o prazer ali. O que me deu prazer. Então, tipo, agora, não sei como que eu vou fazer, mas toda essa questão de conhecimento que eu estou buscando agora, vai ser, provavelmente, a nova etapa vai ser alguma coisa para compartilhar isso, né? Que legal.
Bom, parabéns. Acho que é mais ou menos por aí, né? Eu tenho certeza que dessa conversa sairia, né? Como a gente vê hoje nas Netflix, né? Uma temporada. A gente poderia passar horas aqui conversando. Tenho certeza que o pessoal em casa também curtiu, aprendeu demais, como eu tive a honra e a oportunidade, o pessoal que está aqui assistindo também, né? Certamente aprendeu muito contigo pela tua humildade, pela tua resiliência, né? Pela tua coragem de empreender, que é o que muita gente às vezes quer, mas falta às vezes, mas eu tenho certeza que algumas pessoas que vão estar aqui assistindo vão ter esse gatilho de dar o passo. Então, obrigado por ter compartilhado a história com o pessoal, por ter vindo, por ter aceitado, essa simpatia de pessoa aqui que tive o prazer de conhecer recentemente, e agora um pouco mais ainda e mais me inspira aí, enfim, a tua história. Então, obrigado mesmo por estar aqui. Volto a agradecer a você, volto a agradecer a Jovem Pan também, né? Não, o microfone vai estar aberto aqui para a gente seguir conversando, certamente. Então, obrigado. Vocês, pessoal, infelizmente, né? Mas tenho certeza que vocês vão poder encontrar o Paulo aí nas redes sociais, poder perguntar mais coisas, trocar ideia. Então, eu tenho certeza que o Paulo vai estar aí também à disposição. Não sei se quero complicar a tua agenda, mas eu tenho certeza que o Paulo vai poder trocar bastante. Então, obrigado por terem assistido, pessoal, por terem ficado aqui conosco. Curtam, comentem, compartilhem no Jovem Pan Porto Alegre pelo YouTube e no Spotify no Linhas de Chegada. Obrigado, Paulo. Valeu.